Saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Bom, Diego, vamos orar então. Ó Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado. Agora nós oramos em favor do teu filho, Pai, que estará para trazer a tua palavra, Pai. Que ele seja o vaso hoje, Pai. Que essa tua palavra possa correr como um rio de águas vivas. Que hoje haja aqui, Senhor, corações sedentos para ouvir a tua palavra. Que essa semente hoje possa germinar nesse coração, Senhor, que necessita desta palavra. Que essa palavra possa fazer morada e através dessa palavra, Pai, haja libertação, haja cura, haja salvação de alma, Senhor. No teu nome, Jesus. Amém. Saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos, aproveitando que já estão de pé, a abrirem suas Bíblias em dois trechos, um do Novo e um do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, em Gênesis, capítulo de número 5, a partir do versículo de 21, e no Novo Testamento, Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 24. Gênesis, capítulo 5, a partir do 21, Mateus 16, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus. Depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Mateus 16, 24 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Podeis sentar, meus queridos e amados irmãos. Louvo a Deus pela oportunidade que Ele tem concedido na pessoa do pastor Leandro, pastor Gemiro, a oportunidade de estar pregando a palavra do Senhor. E esse texto, irmãos, que nós lemos nesta noite, esses trechos, esses dois, eles falam sobre algo muito importante na vida do cristão. Eles falam sobre relacionamentos. E a Bíblia, irmãos, é um livro de relacionamento. A Bíblia é um livro de comunhão. É um livro de relacionamento e de comunhão na família. É um livro que trata sobre relacionamento e comunhão na igreja. É um livro que trata sobre relacionamento e comunhão com os vizinhos. E, pasmem, é um livro que trata sobre relacionamento e comunhão, inclusive com os nossos inimigos. Mateus, capítulo de número 6, versículos 27 e 28, ainda dentro do contexto do Sermão da Montanha, o Senhor, irmãos, vai nos exortar a amar os nossos inimigos, a orar por aqueles que nos aborrecem, a fazer bem, irmãos, àqueles que não querem o nosso bem. Então, nós chegamos à conclusão que o nosso Deus, a quem nós servimos, é um Deus que aprecia relacionamento e comunhão. E nesse contexto eu gostaria de frisar uma verdade que nós vamos trabalhar ao longo deste período da pregação. O nosso Deus, ele não é um ser inalcançável. Os epicureus, irmãos, eles trazem uma teoria dizendo que Deus cria os seres humanos e os deixa à mercê, cada um à sua sorte, cada um seguindo o seu próprio destino. Mas nós cremos que o Deus que nos criou é um Deus que ama estar com o ser humano. Louvado seja o nome de Deus. E isto, irmãos, nos é perceptível na oração que o próprio Senhor Jesus nos deixa como modelo.
ele inicia esta oração dizendo: Pai nosso que estás no céu. Veja, irmãos, Pai nosso. Ele poderia dizer o Altíssimo, Poderosíssimo Criador, porque de fato Deus o é. Ele poderia dizer Excelentíssimo Senhor Governador do Universo, porque de fato Deus o é. Mas ele nos ensina a chamar o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador do Universo, o Deus, irmãos, que tem todo o poder de Pai, de Abba Pai, de Paizinho querido. Imagine, pois, irmãos, a confusão que isso causa na mente daquele povo judeu que escuta Deus dizer: chamem a Deus de Paizinho. Ora, os judeus tinham em sua mente a concepção de que Deus era alguém distante, era alguém que deveria ser temido, que a sua proximidade e intimidade era apenas um privilégio de algumas poucas pessoas, reis, sacerdotes, profetas, como nós constatamos na Bíblia Sagrada. E por essa razão nós imaginamos o impacto que essa declaração, esse pedido do Senhor causa na mente dos judeus. Porque Deus, irmãos, como Jesus nos ensina, Ele é um Deus próximo. Ele é o Pai querido. Ele é, irmãos, o Pai nosso. E esta expressão, irmãos, ela traz uma bendita verdade. Deus, Ele deseja estar com o ser humano. Às vezes nós nos sentimos, irmãos, sujos, imundos, por conta do pecado que muitas das vezes nós cometemos, mas eu quero dizer esta noite, irmãos, que Deus, Ele ama estar com o ser humano, Ele ama se relacionar com o ser humano, Ele ama comungar, irmãos, com o ser humano. E esta palavra traz exatamente isso, irmãos, a realidade da proximidade de Deus com a sua criação. É bem verdade que o nosso Deus está nos céus, como diz a oração. E o fato dele estar nos céus, que indica a sua grandeza, o fato de estar no céu, que indica a sua soberania, o fato de estar nos céus, que nos faz vê-lo como Altíssimo, irmão, não pode nos deixar cegos para esta verdade, que Ele é o nosso Paizinho querido, que deseja manter uma relação conosco. E dito isto, eu gostaria de dizer uma coisa: Deus está aqui presente esta noite. Aleluia! Deus, irmãos, está pertinho de nós. Como Ele sempre desejou, Ele está aqui. Tão certo como aquele hino que diz: tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu falo e vocês me ouvem, Deus está aqui. E Ele deseja se relacionar comigo e com você. E nós vimos isso, irmãos, desde a criação. Hoje nós aprendemos no primeiro fórum da EBD sobre o criacionismo. E foi dito, irmãos, que Deus criou todas as coisas pelo poder do haja. Estava até no slide do evangelista Pedro. O poder do haja, o poder do fiat lux, como dizem alguns teólogos. E é verdade, Deus cria o sol, disse haja e houve a luz, disse haja, houve o sol, disse haja, houve as estrelas, disse haja, houve a lua, mas quando chega no ser humano, irmãos, acontece algo diferente. Ele não disse haja, ele disse façamos, demonstrando, irmãos, que existe algo de especial na criação do ser humano. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que há uma comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que entram numa concordância e resolvem: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, pelo relato que está em Gênesis, a partir dos 3 primeiros capítulos, que nós fomos trazidos à vida, não pelo poder da palavra, mas pelo poder das mãos do Senhor. Porque Deus, irmãos, o Pai Celeste, Ele toca naquela terra, aquela barro, começa a montar aquele boneco de terra, sem vida, sem fôlego. E quando Ele se aproxima daquele boneco de terra, de forma amorosa e de forma terna,
ele sopra sobre as narinas daquele boneco, que ainda não tinha vida, o fôlego de vida. Agora, irmãos, imagine Deus e a criatura, frente a frente, face a face, como ele sempre desejou e deseja estar, face a face com o ser humano. E ele, aquele ser humano, depois que recebe o fôlego da vida, eu fico imaginando o seu corpo estremecendo. E quando os seus olhos se abrem, ao respirar o mais puro oxigênio, ele vê na sua frente o Deus Todo-Poderoso, o autor e mantenedor da vida. Porque este, irmãos, é o desejo de Deus, estar face a face com o ser humano. Por isso ele dedica uma forma especial de criá-lo. E não bastasse isso, a Bíblia diz, irmãos, que na viração de todos os dias, Deus ia lá na casa de Adão e Eva para conversar com eles. Imagine que privilégio. Nós, seres humanos, pecadores que somos, Deus, irmãos, batendo e tocando a campainha do jardim do Éden. Adão, Eva, onde vocês estão? Eu estou aqui. Vim falar contigo, vim saber dos seus sonhos, vim saber dos seus projetos. Irmãos, isto é intimidade, isto é comunhão, e esta noite não é diferente. Deus está presente aqui neste lugar e diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus está aqui presente, irmãos. E Ele deseja entrar na sua casa, Ele deseja entrar na sua vida, Ele deseja ter comunhão contigo, Ele deseja, irmãos, ter relacionamento, intimidade contigo. E às vezes eu fico perguntando, mas é possível, irmão Diego, mesmo depois que o homem pecou, porque de fato o homem pecou, e aquela amizade, aquela intimidade, ela fica arranhada. Mas, irmãos, Deus estabelece critérios agora para que o homem que deseja se relacionar com Ele possa fazê-lo. E é possível, e eu vou dar alguns exemplos de seres humanos que andaram com Deus. E o primeiro deles nós lemos esta noite. A Bíblia, irmãos, vai falar sobre Enoque. Enoque, irmãos, não é um ser humano de destaque na Bíblia, mas ele figura na galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 5, vai falar sobre Enoque. E Enoque, irmãos, não está relacionado a nenhuma cura de um leproso, nenhuma cura de um mudo, nenhuma cura de um homem surdo. Enoque não está relacionado a nenhuma grande conquista de um povo para Deus, não está relacionado à abertura do Mar Vermelho, nem muito menos, irmãos, à parada de sol, como foi no caso de Josué quando orou. Mas Enoque, irmãos, ele figura na galeria dos heróis da fé, como exemplo que devemos seguir, porque ele andou com Deus. Enoque, irmãos, ele desejou ter uma vida santa. Desejou, irmãos, andar nos caminhos de Deus. E quando eu observo esta palavra que se encontra em Gênesis 21 a 24, eu me lembro de Amós capítulo 3, versículo 3, que diz: poderão porventura andar dois juntos se não estiverem de acordo? Claro que não. Então, irmãos, eu percebo quando eu leio essa passagem da Bíblia em Gênesis capítulo 5, que Enoque era um homem que tinha um relacionamento com Deus, que tinha uma concordância com Deus. Era um homem, irmãos, que estava assim com Deus, em comunhão. Ele agradava a Deus e Deus se agradava dele. E naquele tempo, irmãos, não era um tempo diferente do nosso. Judas, nos versículos 14 e 15, retrata uma profecia que Enoque tivera. E a Bíblia vai dizer nesses versículos que a geração que Enoque vivia era uma geração ímpia. Mas eu quero dizer esta noite, irmãos, para provar que também vivemos uma geração ímpia, mas também podemos andar com Deus. Mas também não foi só Enoque. Observe, nós temos Noé. O pastor, outro dia, falou sobre Noé no culto de doutrina. Noé, irmãos, era um homem que andava com Deus. E a Bíblia diz, a partir do capítulo 6 de Gênesis, que Deus, ele olha para a terra e fica muito triste com o ser humano. Por quê?
Porque a corrupção se havia alastrado por toda a humanidade. O pecado, irmãos, estava num nível muito profundo. Mas Deus olha para a terra e Ele olha um homem que andava com Ele. E Ele diz, lá no versículo 9, Noé, varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Deus, irmãos, acha Noé, mesmo em meio a uma geração corrompida pelo pecado. Noé, Jesus, Deus, Ele olha para a terra e vê Noé. Deus resolve destruir a terra, mas ao mesmo tempo, irmãos, poupa Noé, porque Noé é um homem reto, Noé é um homem justo, Noé é um homem que andava com Deus, que tinha comunhão com Deus, e aquele que anda e tem comunhão com Deus, irmãos, Deus o livra, Deus o guarda, 1000 caem ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele permanece firme, porque Deus está com ele. Mas é necessário andar com Deus. É necessário ter um relacionamento com Deus. Irmãos, a vida cristã é muito mais do que participar da Santa Ceia uma vez por mês. É muito mais do que participar 2 ou 3 cultos ao longo da semana. A vida cristã é muito mais do que abdicar-se de algumas coisas para viver certos princípios e valores. A vida cristã, irmão, significa relacionamento com Deus. Vida cristã, irmãos, é intimidade, é comunhão com o Senhor. E veja mais um relato, a história de Abraão. A Bíblia não diz que Abraão andava com Deus, não usa esse termo. Mas a Bíblia, irmãos, fala algo maravilhoso acerca de Abraão. Ele diz em Isaías 41:8, mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Meu amigo. E esse texto é confirmado em Tiago, no capítulo 2, versículo 23, quando ele diz assim, cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Irmãos, só quem é chamado amigo de Deus é quem tem um relacionamento com Deus. Eu tenho certeza que nenhum dos irmãos chama alguém que não tem uma certa intimidade, uma certa comunhão de amigo. Da mesma forma, assim é Deus. Amigo vem do grego philos, que significa amizade. Um companheiro ligado, irmãos, por uma grande intimidade com aquela pessoa. Então, nós podemos observar que havia entre Deus e Abraão um grande relacionamento. E a Bíblia vai dizer, irmãos, algo extraordinário acerca desse relacionamento. Uma certa vez, Deus, Ele resolve destruir 2 cidades, Sodoma e Gomorra. E Deus é soberano, sim ou não? Sim. Deus, Ele faz o que quer, sem pedir permissão a ninguém, sim ou não? Sim. Mas Ele, irmãos, tem um relacionamento tão profundo com seu servo Abraão, que no versículo de número 17 do capítulo 18, ele diz, esconderia eu de Abraão o que estou para fazer? Veja, irmãos, Deus diz, em outras palavras, porventura, posso eu fazer alguma coisa sem antes me comunicar com meu amigo Abraão daquilo que vou fazer? Isto, irmãos, é intimidade. Isto é relacionamento. Por isso, irmãos, aquele que tem relacionamento com Deus não lhe cobra nada. Não vive se lamuriando. Não vive, irmão, se queixando. Não vive se lamentando. Sabe por quê? Porque ele confia em Deus. Porque ele sabe que Deus cuida dele. Porque ele sabe, irmãos, que o Senhor irá compartilhar os seus planos com ele. Porque entre amigos não há segredos. Oh, aleluia, entre amigos há intimidade, há comunhão. E é para isso, irmãos, que Deus nos chamou para sermos amigos dele. Quarto homem, quarto exemplo, e o último que eu quero me referir esta noite, o jovem, como é o nome dele? João Marcos, é isso? Luiz Eduardo, errei tudo. Luiz Eduardo, irmãos. Ele falou sobre Davi, e o versículo que ele leu diz que Deus tem buscado um homem segundo o seu coração. E que é ser um homem segundo o coração de Deus?
Ele falou sobre 3 coisas aqui: adoração, arrependimento e obediência. Um homem segundo o coração de Deus, irmãos, ele não está preocupado em fazer a sua vontade, mas em fazer a vontade do Senhor. Um homem, irmão, segundo o coração de Deus, ele está preocupado em adorar a Deus e não seguir os seus próprios caprichos. O homem segundo o coração de Deus, irmãos, está satisfeito no Senhor, assim como ele escreveu, o próprio Davi, no Salmo 23. Muitas das vezes nós falamos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas numa linguagem mais apropriada, mais chegada ao hebraico, diz assim: ó Eterno, meu pastor, não preciso de nada. Porque um homem segundo o coração de Deus, ele tem toda a sua suficiência em Deus. E Paulo descobre isso, não é coisa do Antigo Testamento. Ele vai falar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque, irmãos, um homem segundo o coração de Deus, ele deposita a sua vida em Deus, ele não está preocupado em satisfazer-se a si mesmo, mas em fazer a vontade do Senhor e agradar àquele que o chamou para esta vida. Mas aí, o que se deve fazer? O irmão falou que Deus deseja se relacionar com o ser humano. O irmão falou e nos deu o exemplo de 4 cidadãos que andaram e tiveram comunhão com Deus. Temos muitos mais na Bíblia Sagrada. Agora, irmãos, eu quero me ater. O que devemos fazer para andar com Deus? E o trecho que nós lemos em Mateus, capítulo de número 16, versículo 24, ele diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se vocês quiserem vir após mim, se vocês quiserem andar comigo, se vocês quiserem ter um relacionamento comigo, sério, se vocês quiserem ter uma comunhão, uma vida de intimidade comigo, saibam que primeiro, vocês vão ter que se renunciar a si mesmo. Segundo, carregar a sua cruz. E depois sim, seguir-me. Observe, irmãos, que a palavra siga-me vem no final do texto. E entre o desejo daqueles que querem servir a Deus e o, de fato, andar com Deus, seguir a Deus, existem uns obstáculos. E o primeiro deles é negar-se a si mesmo. E o que é negar-se a si mesmo? Negar-se a si mesmo não é andar segundo os seus próprios desejos. Não é satisfazer os seus próprios caprichos. Mas andar e negar-se a si mesmo é simplesmente findar o nosso eu. É dizer, eu não tenho mais vontade própria, porque a minha vontade agora é agradar a Deus. Negar-se a si mesmo é deixar de considerar os nossos próprios benefícios, é deixar de considerar o nosso engrandecimento, é deixar de considerar os nossos confortos, é deixar de considerar o nosso próprio prazer para satisfazer a Cristo, o nosso amigo. É fazer como o apóstolo Paulo disse: fui crucificado com Cristo, e assim, agora, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto, irmãos, é ter um relacionamento com Deus. Isto, irmãos, é ter, de fato, uma proximidade com o nosso Senhor e Salvador. É deixar que Ele viva, que Ele seja o nosso Kyrios. Kyrios, irmãos, é uma expressão grega que significa Senhor, amo, dono, soberano, supremo. Sabe o que significa? Eu agora não me pertenço mais. Eu agora, irmão, sigo ao meu Senhor, o meu dono, o meu soberano, o meu supremo. Ele é que manda em mim. Eu não mando mais em nada. Eu não sou dono do meu nariz. É Ele que estabelece o meu modo de viver. É como aquela canção que diz: a minha vida é do Mestre. O meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é o Mestre.
A minha esperança é o Mestre. Não sobra nada para o eu, irmãos. Tudo agora é o Mestre. Depois que nós aceitamos a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, irmãos, nós temos que reconhecer que não mais pertencemos a nós mesmos, mas Cristo é o nosso Senhor, Cristo é o nosso dono, Cristo é o nosso Mestre. Aleluia! E a caminhada aqui começa com a autorrenúncia. Ela continua, irmãos, com agora uma automortificação. Porque é isso que Jesus fala sobre tomar a sua cruz. Ele vai dizer: tome, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo e tome sobre si a sua cruz e siga-me. E o mais legal, em Lucas está escrito: a cada dia tome a sua cruz. A cada dia. Ah, meus amigos, viver a vida cristã não é um luxo. Viver a vida cristã é um sério empreendimento que exige um compromisso, um comprometimento, uma vida de disciplina, uma vida de sacrifício. E aquilo que começa negando-se a própria existência, o próprio eu, continua com a automortificação. Romanos 8, capítulo 13, versículo 14, diz assim: porque se vocês viverem de acordo com a natureza de vocês, a natureza humana, a natureza antiga, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. A cruz não é um objeto de fé. A cruz, irmãos, é o emblema da nossa jornada, é o emblema da nossa carreira. E da mesma forma que para Jesus chegar ao trono do Pai, havia uma cruz no caminho, lá no Gólgota, para mim e para você, para chegarmos a termos um relacionamento com o Senhor e morar nos céus, existe uma cruz que cada um de nós devemos carregar. E observe, e o que significa a cruz? A cruz, primeiro, significa o ódio do mundo. Aqueles que desejam seguir a Cristo serão odiados pelo mundo. É uma verdade, irmãos, que nós encontramos na palavra de Deus. E Tiago vai afirmar: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se tornará inimigo de Deus. Porque não há comunhão, irmãos, entre trevas e luz. Não há como nós resolvermos seguir a Cristo e continuarmos andando de acordo com os padrões do mundo. E é por isso que Paulo vai dizer: não vos amoldeis a este mundo, não vos conforme com este mundo, mas transformem-se pela renovação do entendimento que vocês agora têm em Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus, Ele vai nos dizer, irmãos, lá em João capítulo 15, que nós seríamos odiados pelo mundo pelo simples fato de sermos cristãos. Então não espere favores do mundo. Não espere, irmãos, elogios do mundo. Se o mundo nos chama de radicais, se o mundo nos chama de gente incômoda, se o mundo nos chama de gente intolerante, não ligue para isto. Não ligue para o olhar carrancudo do mundo, se você está desfrutando do sorriso de Deus. Aleluia, irmãos. Imagine, às vezes eu fico imaginando: Senhor, como o Senhor está me olhando agora? Como o Senhor está me vendo agora? Com os meus atos, as minhas atitudes do dia a dia, será que o Senhor está a apontar para mim e dizer: eis um homem que anda comigo, eis um homem que se relaciona comigo? Irmãos, nós temos que parar por muitas vezes para refletir se de fato estamos tendo um verdadeiro relacionamento com Deus, porque relacionamento com Deus exige separação do mundo, e separação do mundo, irmãos, é santificação. Santificação é a vontade de Deus para a igreja, porque, irmãos, Deus é santo, e aqueles que desejam se aproximar de Deus, viver em comunhão com Deus, devem ser santos em toda, olha o que Pedro diz, em toda a nossa maneira de viver. Tem gente que diz: eu sou crente, mas minha língua não.
Eu sou crente, mas o meu braço não. Irmãos, nós temos que ser crentes por inteiro. Nós temos que manter um relacionamento com Deus por inteiro, de forma integral. Veja o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele roga ao Deus de paz: Pai, Deus de paz, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e toda a vossa alma, e todo o vosso corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor, porque, irmãos, só entra no céu para viver eternamente com Deus quem for santo, quem se separa do mundo e vive uma vida exclusiva, com intimidade, com comunhão com Deus. Cruz também significa obediência. O jovem falou sobre obediência. E o nosso evangelista, Alex Pitameia, ele leu um trecho, irmãos, em Filipenses capítulo de número 2, que diz assim: esvaziou-se, quem? O Senhor. Esvaziou-se mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Até o quê? Até a morte, e morte de cruz. Cristo, irmãos, nos deu um exemplo. Cristo espera, irmãos, que quando nós carreguemos a nossa cruz, sejamos obedientes, sigamos o seu exemplo, sendo obedientes de maneira voluntária, não obrigatória, contínua, fiel, sem qualquer reserva e até a morte. Sabe por quê? Porque aquele que for fiel até a morte, se lhe é dada a coroa da vida. Oh, aleluia, irmãos. Então, eu estou perto, já concluindo. Nós aprendemos esta noite que Deus se relaciona com o ser humano. Ele deseja ter comunhão comigo e contigo. Nós aprendemos que é possível, afinal de contas, tivemos exemplos de homens que andaram com Deus. Aprendemos, irmãos, qual é a forma pela qual nós devemos andar com Deus, negando-se a si mesmo e tomando sobre si a cruz em cada dia. Agora eu quero dizer uma coisa: será que vai valer a pena fazer tudo isso, irmão Diego? Essa é a pergunta que fica na nossa mente. Será que vai valer a pena deixar tudo aquilo que o mundo nos oferece? Renunciar às minhas paixões, os meus desejos, servir a Cristo, ser odiado pelo mundo. Será que vai valer a pena? E nós voltamos para o texto de Gênesis. Diz assim, no versículo de número 24: e andou Enoque com Deus, negando-se a si mesmo, carregando a sua cruz. Andou Enoque com Deus. E, observe, este e é um conectivo, uma conjunção, que geralmente tem significado de adição, mas aqui ele exprime uma consequência. E andou Enoque com Deus, e por conta de andar com Deus, por conta de ter uma vida íntima com Deus, por conta de ter um relacionamento sério com Deus, por conta de ter, irmãos, uma comunhão tão grande com o Senhor, diz a Bíblia, Deus para si o tomou. Deus está voltando. Virá para arrebatar a sua igreja. E Deus há de tomar para si todos aqueles que andam segundo os critérios do grande amigo, que negam-se a si mesmo, que carregam a sua cruz, que andam com Ele. Veja, irmãos, eu fico imaginando Deus olhando para Enoque e se alegrando e dizendo: Enoque, eu não me aguento, eu quero levar você para perto de mim, Enoque. Eu quero que você venha morar comigo, Enoque, porque você me agrada, Enoque. E eu quero você do meu lado, pertinho, porque Deus, irmão, se alegra. E veja, neste mundo, irmãos, nós devemos passar como um raio. Por quê? Porque nós somos peregrinos, somos forasteiros. Esqueça de se apegar às coisas desta vida, se apega às coisas do céu.
Paulo escrevendo aos Filipenses vai dizer que a nossa cidade é o céu. A nossa cidade é o céu, irmãos. E olhe, eu já passei, irmãos, Deus me deu um trabalho, e por conta desse trabalho eu já viajei muitos lugares do Brasil e do mundo. E já vi muitas coisas bonitas. Já ouvi falar de muitas coisas belas. Mas eu fico, irmãos, espantado quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: as coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, as coisas que não subiram ao coração do homem, são estas coisas. São estas coisas. São estas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que têm um relacionamento com Ele. Olha, irmãos, está escrito em João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Não temam. Não temam. Credes em Deus. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Sabe para quê? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Sabe o que é isso? Deus, Ele ama se relacionar conosco. E Ele preparou um lugar especial, irmãos, para todos nós. O céu, um lugar inimaginável na mente do ser humano, porque Ele deseja estar conosco para todo o sempre. Deus, irmãos, Ele deseja estar conosco, repito, para todo o sempre. Façamos, pois, como Paulo, olhemos, irmãos, para as nossas vidas e que possamos dizer naquele grande dia: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora me está guardada a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a Ele, a Paulo, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda, aqueles que amam a vinda de Deus, aqueles que desejam se relacionar com Deus, aqueles que amam ter intimidade e comunhão com Deus, nesta terra, hão de gozar a eternidade com o Senhor. Por isso, irmãos, ande com Deus, tenha comunhão com Deus, mantenha um relacionamento firme com Deus, porque vai valer a pena. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.